difícil para o público, muito sem comunicação, né? Gostaria de cumprimentar todos os colegas, amigos de Santos, na produção, na realização desta belíssima terceira semana Gilberto Mendes. Um abraço fraterno ao Márcio Barreto, ao Flávio Viegas Amoreira, ao Antônio Eduardo, queridos amigos, todos nós fazemos parte desse time Gilberto Mendes, né? Fomos alunos, fomos amigos próximos e agora nós temos essa tarefa honrosa e que deve ser levada adiante, de estarmos sempre divulgando a obra musical de Gilberto Mendes, seus pensamentos, né? E ainda mais agora, em 2022, no ano que vem, onde nós vamos comemorar o centenário de Gilberto Mendes. Eu tenho uma gratidão muito grande, eu tenho, digamos assim, uma parte muito importante da minha vida, da minha formação, graças ao Gilberto Mendes, que foi meu professor muito próximo sempre, né? Eu conheci o Gilberto Mendes em Santos em 1979, a partir de 1982, já como aluno da USP, eu tive um contato ainda mais estreito com ele, porque o Gilberto Mendes foi também aluno de Jorge Olivier Tone, e o Tone nos aproximou desde do começo assim, da minha formação. Eu tinha 15 anos quando eu conheci o Gilberto Mendes. E aí nós começamos a trabalhar estreitamente juntos, né? Não só na sala de aula, mas principalmente também em atividades de concertos, inicialmente de música de câmara. Eu, juntamente com ele, fui resgatando, né, as suas canções, uma série de canções que ele escreveu nos anos 50, 60, e depois ele voltou a escrever canções a partir dos anos 80. Inclusive, naquela época, tinha o trabalho conjunto com o soprano Andrea Kaiser, que havia sido minha aluna, depois se formou na ECA USP, e nós apresentávamos as canções do Gilberto Mendes de maneira bastante sistemática, tanto em Santos como em São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, e esse repertório é de um grande interesse, porque muitos conhecem o Gilberto Mendes pela sua segunda fase, que é a fase mais atrelada a Darmstadt, né, aos cursos de férias lá de Darmstadt, né, a chamada vanguarda, que eu gosto de chamar de vanguarda, velha vanguarda autoproclamada, já muito cansada, exaurida, mas naquela época ainda bastante influente, né? O Gilberto Mendes, no começo dos anos 60, chegou a frequentar esses cursos em Darmstadt, inclusive por conta disso ele fundou o Festival Música Nova em 1962, e ele é conhecido por essa fase, né? A pesquisa fonética, microtonalidade, as suas peças com teatro musical. Inclusive, eu sempre disse que o Gilberto Mendes foi o maior compositor do século XX de música conceitual, e nós precisamos, inclusive, divulgar melhor esse repertório de música conceitual dele, né? A ópera aberta, ele tem ali peças corais que são obras-primas, não só o Beba Coca-Cola, como o Asmatur, né? Peças que merecem, inclusive, novas edições e uma melhor divulgação. Mas, embora essa segunda fase tenha sido, de uma certa forma, que caracterizou o Gilberto Mendes, ele tem uma primeira fase dos anos 50, na qual ele escreve uma música inspirada, a escrita do Gilberto Mendes era muito inspirada na canção popular brasileira. Inclusive, nisso, ele está ali junto com a Eunice Catunda, com o Edino Krieger, com o Guerra Peixe, com o Cláudio Santoro, né? Nessa geração dos anos 50 que valorizou o canto popular. É claro, tendo como referência principal os três pilares da modernidade, como o próprio Gilberto Mendes mesmo falava, né? Villa-Lobos, Camargo Guarnieri e Francisco Mignone. Então essa fase dele, inclusive nós tivemos a oportunidade de editar recentemente o seu Ponteio, que é de 1955, tocado pela Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, agora recentemente na Sala São Paulo, uma peça que está ali ombro a ombro com o próprio Ponteio do Cláudio Santoro, uma época inclusive que o Gilberto Mendes foi aluno do Cláudio Santoro. Então essa primeira fase dos anos 50 é muito importante, tem uma produção para canto e piano da mais alta importância, inclusive eu tive a oportunidade depois, na década de 2000 a 2010, de gravar com a Rosana Lamosa e o Fernando Portari a íntegra das peças para canto e piano do Gilberto Mendes. A gente percebe a importância, né, ele grande cancionista ao lado do próprio Villa-Lobos, ao lado do Cláudio Santoro, que merece ser cada vez mais conhecido por todos os alunos de canto
do Brasil, né? E o Gilberto Mendes, além da primeira fase que poucos falam, né, que essa fase que ele trazia as sonoridades da música popular para a música escrita, né, a canção popular brasileira muito forte na obra dele. Nesse sentido, eu afirmo inclusive que ele e o Cláudio Santoro são precursores da bossa nova. Nós tivemos depois uma terceira fase, onde ele supera a geração Darmstadt, ele volta a trabalhar com aquilo que a gente chama de nova consonância, ele volta a trabalhar com harmonias não funcionais, mas tonais, né? Porque isso faz parte da trajetória da formação dele, né? Nos anos 30, ele era um ouvinte de rádio, da música de cinema, e essa música impregnou todo um sentido harmônico, claro, inspirado nos grandes, chamado Liedermacher, né? Os compositores de canção da Alemanha, que vêm de Schubert, Schumann, Brahms, e principalmente Hans Eisler e Friedrich Holländer, que são dois autores referenciais para o Gilberto Mendes, né? Então, a sua terceira fase, inclusive com vasto repertório sinfônico, camerístico, né, além de também prosseguir com o repertório de canções, marcou esse, digamos assim, essa geração, essa fase pós-vanguarda do Gilberto Mendes e que deve ser lembrado. Então, para o ano que vem, estamos pensando, né, numa versão especial do Festival Música Nova, para que a gente possa ter as três fases do Gilberto Mendes, anos 50, né, a fase da ênfase da sonoridade popular, das sonoridades populares incorporadas na sua música escrita, os seus anos 60, 70, onde ele assimilou algumas linhas de Darmstadt, né, Stockhausen, Boulez, Nono, também John Cage, mas de uma maneira muito diferenciada, muito pessoal. A música conceitual dele, inclusive, deve ser revista pela sua importância e, finalmente, ele superou, porque o Gilberto Mendes, ele nunca fica estagnado, ele sempre foi um compositor muito dinâmico, né? Ele não fica imitando a si próprio, né? Já dizia Picasso, imitar os grandes mestres é saudável, imitar a si próprio é patético. Então, o Gilberto Mendes sempre renovou a linguagem, né? E se é que eu posso deixar uma mensagem, a mensagem do mestre que ele me deixou, porque o Gilberto Mendes nunca trabalhou comigo, propriamente dito, as questões da teoria musical, do contraponto, da harmonia, porque de uma certa forma ele falava que cada um desenvolve o seu métier, né, o seu know-how, o seu Handwerk, né, a sua forma do tratamento do material musical, né, inclusive a orquestração é a própria constituição da poesia, né, da poética do artista, mas o que ele acha importante para um compositor, para um professor de composição estar formando seus alunos de composição, é justamente essa questão, como ele falava, dos gostos, do tempero da linguagem, porque a linguagem ela está aí, mas ela precisa ser temperada. Então o Gilberto Mendes foi um professor que instigou os seus alunos, e eu me sinto incluído entre eles, a um pensamento crítico, a buscar sempre um tempero de linguagem, a gente não ficar estagnado numa solução simples, né, do tratamento do material musical, mas sim sempre estar pensando em novas soluções musicais, composicionais, né, e que a música popular do mundo inteiro é muito bonita, né? Claro que uma perspectiva crítica com a indústria da cultura, né? O Gilberto Mendes, às vezes, ele é passado por um compositor de muito bom humor, mas o Gilberto Mendes era um compositor sempre muito trágico, muito profundo, ele nunca foi superficial em nada do que ele fez. E ele sabia ser muito crítico contra o kitsch, contra a banalidade, contra a indústria da cultura, né? Ele sabia diferenciar o que é a obra de arte, né? Porque vocês vejam que a indústria da cultura nos seus primórdios trabalhava muito com elementos artísticos, tanto é que a música do cinema dos anos 30 é absolutamente artística, dos anos 40, mas depois houve um afastamento gradativo da indústria da cultura em relação à arte, e ele já pegou uma fase em que a indústria da cultura prescindia da arte e desenvolvia seus próprios sistemas, seus próprios gêneros, e isso Gilberto Mendes inclusive olhava com um espírito crítico, ele não é esse vale-tudista, né, porque ele tem uma figura muito simpática, mas ele passava também esse espírito crítico, né, para a gente justamente buscar na música popular do mundo inteiro elementos interessantes para o tempero da linguagem, para a gente desenvolver a questão do gosto e nunca cair na banalização do kitsch, né? Então Gilberto Mendes, ele era um compositor includente, né? Ele era muitos, ele conseguia absorver diversas influências, mas ele, mesmo nas três fases e bastante heterogêneas entre si, ele conseguiu desenvolver uma obra muito consistente, na minha opinião, de envergadura
tão importante quanto o Cláudio Santoro, né, nessa geração que vem imediatamente após o Villa-Lobos, e nós devemos justamente honrar, divulgar, trabalhar em processos editoriais e tentar propagar essa poética musical tão revolucionária, tão original, como foi a obra do Gilberto Mendes. Então, eu desejo a vocês aí sucesso. Eu fico feliz da USP Filarmônica estar podendo colaborar com algumas produções de música para cinema do Gilberto Mendes, e vamos já pensar conjuntamente 2022, o centenário de Gilberto Mendes, esse sim, um grande compositor moderno brasileiro do século XX e do início do século XXI. Difícil para o público, muito sem comunicação, né?